Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa noite. Permaneçamos neste clima tão bom, de luz e de paz, envolvidos pelos benfeitores espirituais responsáveis por esta casa, que estão em sintonia com Jesus. Esta é mais uma das casas de Jesus. E que nós somos acolhidos no templo que hoje tem espaço, tem teto. Jesus na época não dispunha, a não ser mercê de alguns vários convites em que esteve em algumas sinagogas, mas era de céu aberto, era no campo, era na montanha, era à beira-mar principalmente, e Jesus ali falava ao número expressivo de pessoas que em tão pouco tempo que esteve com nós, surpreende até os dias atuais. Os especialistas que estudam marketing, esta influência maciça de divulgação, em que um artista canta para um auditório de milhares de pessoas, um conferencista de expressiva notoriedade reúne também centenas, milhares de pessoas. Para aqueles tempos, nunca na proporção então logrou tanto êxito em público quanto Jesus. E o mais curioso é que há 2000 anos que nós ouvimos repetidamente a mensagem de Jesus. Também ninguém conseguira, neste espaço de longo tempo, ser atual. E nós, cristãos espíritas, nos reforçamos muito na nossa fé, no entendimento da mensagem de Jesus aos tempos atuais, mercê do trabalho destes luminares que estiveram, através da mediunidade, trazendo espetacular contribuição com o Evangelho mal interpretado, de difícil interpretação, e trouxeram-nos num trabalho notável de Allan Kardec. As interpretações, os conhecimentos bem claros e fiéis à mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus, que constitui a grande instrução que ele passara à humanidade, até de difícil entendimento. Nós que estamos acostumados a comentar, estudar texto do Evangelho, às vezes nos deparamos com dificuldades, porque Jesus falava há 2000 anos atrás para que os tempos atuais pudéssemos entender. E ainda temos um tempo pela frente para podermos entender com inteireza, porque ante as mudanças que a mensagem de Jesus traz à sociedade humana,
que é a reunião de todos nós, ainda tem no processo de evolução do pensamento, do conhecimento, nas diversas áreas da pesquisa, do estudo, realizados por notáveis inteligências. Nós estamos no ano 2024. E a mensagem de Jesus vai 3.000, 4.000, etc. E nós ainda vamos penetrando nesta síntese do conhecimento da sua fala, um desdobramento das parábolas, que não era para serem entendidas, a grande maioria naquela época. Os próprios apóstolos questionavam Jesus porque ele falava de uma maneira que eles não entendiam, e eles estavam no dia a dia participando de um estudo, do esclarecimento que Jesus dava, e tinham dificuldade de compreender, e Jesus assevera que assim deveria ser, para que dê futuro na evolução nossa, e já chegamos a 2.000 anos, evoluímos bastante, para que pudéssemos entender. O capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo tem na fala de Jesus o seguinte ensinamento: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Nós temos duas mãos, essa simbologia de proximidade, de compartilhamento de ações das nossas mãos. Precisamos das duas para elaborar, e devem ser separadas para este ato que Jesus a seguir traz a seguinte fala: tomai o cuidado de não fazer as boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas. Fazia até um apelo aos costumes de então. E ainda localizados nas sinagogas, os hipócritas nas sinagogas. Quem frequentava as sinagogas é quem frequenta também hoje o centro espírita, porque era o templo do judaísmo. Ali estavam os sacerdotes, que não somos nenhum de nós que viemos aqui falar em público, mas eram profissionais da religião, como os temos hoje pelos vários segmentos religiosos. Até me atreveria a dizer, considerando a realidade que eles discutiram também naquele congresso, de uma certa evasão dos fiéis, do empenho que tinham os pastores de apresentar
a mensagem do Evangelho com clareza e conhecendo o crescimento do movimento espírita, e sabendo que os espíritas não eram remunerados, e eles ali, pastores, todos remunerados e bem remunerados, o que leva os espíritas a compreenderem deste fenômeno de uma doutrina tão nova. Nasceu dia 18 de abril de 1857, com a edição primeira do Livro dos Espíritos, e difícil de responder, sem ferir, com todo respeito, que merece sim todos os segmentos religiosos que conhecemos, porque nós já tivemos metido em alguns deles, porque somos reencarnacionistas e quiçá estamos conhecendo o Espiritismo pela primeira vez. Aí a resposta foi de que os espíritas trabalham pela força do ideal cristão, o amor a Jesus, pelo qual eles também testemunhavam. Mas o que reafastava ao trabalho os espíritas, que pagam para serem espíritas, e prazerosamente, era a força do ideal da verdade. Entendendo que Jesus, conforme a resposta que os Espíritos deram a Kardec, é o guia e modelo da humanidade. Se eu parar e pensar nas loucuras do mundo, quem eu sigo de guia e modelo? Há tantas celebridades que a mídia aponta e me faz comprar a grife, então, indicada pela celebridade. Criar modelos. E pior ainda, eu quero encontrar caminho, porque é um direito de todos nós e assim nos fez Deus Supremo Criador. Caminhos para a felicidade. E será que encontramos a felicidade aqui nesse centro espírita? Será que encontramos a felicidade lendo a literatura espírita? Recebendo passe na casa espírita? Participando da interação entre o mundo físico e extrafísico nas sessões mediúnicas, que é um verdadeiro laboratório do psiquismo? Só quem, com os anos, vivencia a experiência mediúnica para guardar o acervo de experiências ali constatada. Então, minhas amigas e meus amigos, aqui neste capítulo, Allan Kardec, é interessante que ele colocou o capítulo 13, então, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Mas colocou com o capítulo 12, os textos da fala de Jesus,
que ele traz uma revelação para a humanidade. Nunca nenhum dos grandes profetas, e são vários, 18 grandes profetas do Antigo Testamento, esses luminares enviados por Deus para colaborar com o avanço evolutivo nosso, e tantos outros profetas no Novo Testamento, onde o maior de todos, enviado por Deus à terra, fora Jesus. E Allan Kardec traz então, no capítulo 12, temas que Jesus destaca sobre o amor. O amor ainda é difícil de nós compreendermos, com mais amplitude vivenciarmos, porque o amar é um processo que se aprende. E como que se aprende a amar? Amando, ingressando pelos caminhos, pelos meandros das ações que consubstanciam a magnitude deste sentimento. Um dia chegaremos no ápice do amor. E temos alguns exemplos. Guia e modelo, Jesus. Mas que fora guia e modelo de alguns, não tantos. E nós citamos Francisco Cândido Xavier, que teve a grandeza de estar fora dos padrões do cristão. Cresceu tanto, que hoje várias novas biografias, nós já lemos 10 biografias do Chico Xavier, e é uma pesquisa constante da vida desse homem, que no silêncio, na humildade, na pequenez, exercia a prática do amor, colocava esse sentimento em ação, percebera a sutileza dos espíritos luminares e colocar como bandeira desta nova doutrina a caridade, que por excelência é a prática do amor. E é interessante, nós dizemos que foi uma das mais notáveis revelações de Jesus sobre o amor. O grande profeta Moisés, que está lá no Antigo Testamento, autor dos 5 primeiros livros atribuídos a ele, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, não falou sobre o amor. Era 1500 a 1700 anos antes de Jesus. Certamente que não iriam entender. E o doutor das leis, profundo conhecedor do Antigo Testamento, naturalmente das leis e dos profetas, foi procurar Jesus. Eu considero no Evangelho grandes encontros provocados, não por Jesus, foram o doutor da lei, teve outro doutor também, que não citou o nome, teve Nicodemos, doutor da lei,
E Jesus revela a ele sobre a reencarnação. Mas esse doutor da lei, que nunca soubemos quem é, que os evangelistas não citaram, talvez, por respeito à autoridade que ele representava, porque João estava aguardando na madrugada, porque o doutor da lei marcou horas mortas da noite para que não fosse identificado na via pública. E Jesus o esperava na casa de Pedro. É uma cena lindíssima. Aquela autoridade, quando chegou, não imaginava chegar diante de alguém que representava muito mais do que ele identificara na hora, no instante, pelo magnetismo de Jesus, pela grandeza daquele jovem de 30 anos, e ele é um homem maduro. E não foi por muita espera que ele pergunta: qual o maior mandamento da lei de Deus? Qual a maior das leis de Deus? E Jesus revela a humanidade. Amar a Deus com todas as forças do teu coração, da tua alma, do teu espírito. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, a semelhança, amar ao próximo como a ti mesmo. E arrematou, e essa arrematada acho espetacular. Aí estão todas as leis e os profetas, porque todas as leis e os profetas estavam na mente e no conhecimento daquele doutor das leis. Ele já tinha dito anteriormente que não viera derrogar as leis, isso para uma autoridade que perguntara a respeito do que ele vinha fazer no mundo. Se ia destruir as leis constituídas então pelo judaísmo, trazida pelos grandes profetas. Não vim para derrogar as leis, vim para cumpri-las. Porque no bojo das leis, então conhecida, trazia o recheio deste bolo, que parece ser o mais saboroso. Não é o merengue que está pela periferia, não é nem a massa, é o recheio. E no decorrer do tempo que passou, constata-se ser possível amar. E não só ser possível amar, a necessidade de amar-se. Havia uma prática do judaísmo, por isso que Jesus traz não uma coisa nova, refere-se à esmola. Fazia parte das leis do judaísmo e era um enunciado grande no tarô. São 163 ensinamentos. Dar esmola é um deles. Porque considerava os judeus ser uma ação social, uma justiça social, porque havia muita mendicância. Naquela época, as investidas do crescimento do Império Romano ante as guerras, levava quem para as guerras? Levava homens. E quem eram esses homens? Esses homens eram judeus. Os judeus eram escravos dos romanos. E romanos, no território da Judéia, eram as autoridades máximas, eram os dirigentes. Até os cobradores de impostos publicanos eram judeus.
escolhidos para junto do seu povo arrecadarem os impostos. Não eram tão poucos assim. Nós nos queixamos muito de impostos, até os nossos até mais altos do que os impostos daquela época. Mas era 25% de tudo que se produzia e que se ganhava. E na produção havia algumas regras bem severas do judaísmo, porque os assessores do publicano acompanhavam-no por onde ele circulava pelos mercados, pelas feiras, por onde vendiam ou produziam. Naquela época a atividade econômica predominantemente era a agricultura, criações de ovelhas, de cabras e a pesca. E até lá, na hora de arrancar as redes dos mares, estavam representantes do publicano, contando os peixes, porque era aqueles que não vendidos até então, era dado em espécies. Mas é interessante que as autoridades não tinham talvez a preocupação social até mesmo, mas ante as necessidades, porque morriam milhares de homens nas guerras de conquistas e ampliação do Império Romano. Havia muitas mulheres mendigando, muitas crianças pelas ruas, cujos pais foram mortos nas guerras. E não havia o SUS, que a gente reclama, mas é o plano de saúde gratuito por nós. Claro que tem a nossa contribuição para o erário público. E aí, tinha que dar o que comer para essa gente. Nas feiras, nos mercados, eram dados esmolas, eram chamados esmolas. Da visita aos pomares de produção agrícola que traziam para os mercados, para o grande centro, venda de mercadorias, também havia fiscalização para que os produtos que estivessem. Hoje a gente vê por aí, tem anunciado de primeira, de segunda, de terceira, etc. Mas os produtos não bonitos, já machucados, ou parcialmente estragados, não poderiam ser levados à venda nos mercados. Eram separados para dar ao povo faminto. Em todas as áreas de produção existia recolhimento destas esmolas. A gente pensa em esmola, então davam moedas e moedas e moedas, não davam comida, e tinha parte estragada e parte não estragada. Mas até hoje a gente ainda vê isso. Veja o remanescente de mais de 2000 anos atrás, nas nossas feiras, pelo menos em Porto Alegre a gente vê, nas grandes feiras, quase no final da feira, junta-se muita gente pobre, recolhendo o que os feirantes não venderam, que estão parcialmente estragadas. Corta um pedaço, o outro dá para comer. Então, Jesus usou essa expressão, a esmola. Mas veja que Jesus destaca a importância de dar ao necessitado, de minorar a qualidade de vida péssima para melhor. Ante o sofrimento, Jesus reforça. Mas traz um ingrediente novo.
sem ostentação. E traz alguns exemplos da ostentação do dar. Que o dar já se chamava naquela época caridade. Já tinha denominação de caridade. E é no momento em que Jesus, logo após a pregação no templo, recua-se para cumprimentar os presentes, estão ao seu lado alguns apóstolos, ele observa as doações que os mais beneficiados dos recursos materiais depositavam no gasofilácio, que era o local onde recolhiam as doações em moedas, que alguns colocavam na bolsa e depositavam punhados. Outros viravam a bolsinha e depositavam punhados e olhavam para o lado e abalavam para os patriotas, para que vissem o volume de doações de esmola que ele deu. Lembrando, era obrigatório, fazia parte dos tributos também, porque se era 25%, a quarta parte do que se produz, do que se vende, destinado ao governo, recolhido pelos publicanos, tinha um abatimento dessas doações. Então, chegou uma senhora idosa, mal vestida, pessoa muito simples, e colocou 2 moedas. E Jesus fala aos apóstolos: esta senhora colocou muito mais do que qualquer um deles, porque ela deu do que vai me fazer falta, até mesmo eximindo-se em favor de um sofrimento maior. E todos os demais deram do que lhes sobram, e ainda para chamar atenção, para que fossem vistos pelos demais. E doar-se sem ostentação é ser explícito, não ser intencional, não ser arrogante. Nas casas espíritas, faz-se isso. Nós recebemos o passe na simplicidade do trabalhador espírita. Lá na sessão mediúnica, o despertar de consciências que estão há alguns séculos nas zonas umbralinas infernais da espiritualidade, ante o cenário de vida que realizar na Terra. Eu já tive a oportunidade de ouvir relatos de espíritos fazer, após o socorro espiritual do despertar de sua consciência, isto é, identificando-se o aqui e agora com os recursos energéticos do médium e da espiritualidade, espíritos que estavam há 500 anos, que participaram das inquisições. É o trabalho feito no silêncio e no prazer e na satisfação. E o que toca o trabalhador espírita para tal ato era o sentimento de compaixão, em que, conforme nos diz a lição de um dos espíritos, Miguel, recomendando sobre a compaixão, a piedade,
Deixai que vosso coração se enterneça ante o sofrimento que nos rodeia, impelindo-nos ao trabalho em direção ao que sofre. Quantas curas são realizadas nas casas espíritas, aqui agora, nesse instante, na palestra pública, ali no passe, de disfunções incipientes, porque todos vocês sabem que o nosso corpo se renova instantaneamente através das divisões celulares. A cada 2 anos nós estamos com o corpo novo, são células novas nesse amontoado de bilhões de células. E elas têm que seguir a disciplina da identidade da célula-mãe. Nessa divisão celular, se houver uma rebeldia, uma revolta, uma insurreição, que não sabemos, até sabemos alguma coisa, por quê? Advém a presença do tumor, que começa com 2 células, uma célula filha que vai se dividindo, seja no fígado, e ela deixa ter uma estrutura diferenciada, e não se incorpora no fígado e vai formando um mundo à parte. Os tumores, cancerígenos ou não cancerígenos, isso não contando as mais diferentes tonias da área do sistema nervoso nosso. Estas energias que são trabalhadas aqui no Centro Espírita, a mercê da grandeza espiritual dos espíritos luminares, estão não nos fazendo favores, nem nos dando presentes, mas atendendo o nosso esforço. E esse esforço chama-se mérito. Um amigo meu não espírita dizia ter observado como os espíritas têm longevidade. Trabalhadores espíritas, realmente, lá no São Bezerra de Menezes está cheio de trabalhadores, 80, 90, eu tinha na sessão mediúnica que eu participo, uma senhora com 100 anos de idade, que dava comunicações mediúnicas. É a força do Espírito. Deixemos-nos tocar pelas lições do Evangelho de Jesus, que nos concita ao trabalho no bem. A prática da benevolência, só para encerrar, que eu já estou passando, lembrando que na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, descobrindo as verdades, e que depois do Livro dos Espíritos veio o Livro dos Médiuns a seguir o Evangelho, e ele esmiuça então a mensagem de Jesus para o nosso entendimento, ele pergunta aos Espíritos luminares: como entender-se a prática da caridade conforme Jesus recomenda? É muito mais além do que foi instituído das leis do judaísmo, da esmola, e que nós temos essas práticas que também são boas, fazem parte do aspecto de solidariedade. Tivemos agora essa enchente, todo mundo deu o que podia dar e descobriu coisas que estavam sobrando em casa. E os Espíritos luminares responderam sobre a recomendação de Jesus quanto à prática da caridade. Benevolência para com todos. Não é só ser bom para uns e ser bons e não ser bons para outros. Ser bom para todo mundo. Ai, que é difícil. Compaixão com as imperfeições dos outros. Eu tenho compaixão às vezes, e outras nem quero ter. E perdão das ofensas. As 3 grandezas da caridade.
amigos e amigas, continuemos nas bênçãos de Jesus, com o nosso entusiasmo, e lembrando, o Evangelho é livro para toda hora. A cada Senhor recomenda o Evangelho no lar, uma vez por semana, é o mínimo. Coisa boa fazer diariamente. Trazer Jesus para próximo de nós, não que Ele venha, mas que nós vamos. Assim a oração, nós nos projetamos. Muito obrigado. Desculpe aos dirigentes que passei um pouco.